Bom dia, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, Deus te abençoe. Estamos aqui mais uma vez com a Devocional Hebron, uma palavra do céu para o seu coração. E nesta manhã eu quero refletir com você sobre o tema Crescer dói. Outro dia eu estava conversando com a pastora Paloma, e ela é enfermeira, e atua nessa área, e ela estava me falando sobre a questão do sofrimento e que na biologia, onde há crescimento, normalmente há dor. E aí eu lembrei do meu filho Daniel, que ele quando começou a crescer, os ossos dele cresceram muito e os nervos não acompanharam, e aquilo trazia muita dor para o corpo dele, para as pernas dele. Ele teve que fazer fisioterapia, teve que fazer uns alongamentos para trazer o nervo mais perto do crescimento dos ossos. Isso me deixou pensando esses dias. O texto base da nossa reflexão está ali em 2 Pedro 3, 18, e diz assim: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. A graça é esse favor não merecido, é o presente que Deus nos dá sem nós merecermos. E o conhecimento dele fala do conhecimento da palavra e o conhecimento espiritual. Você precisa conhecê-lo através da palavra e espiritualmente através da oração, na qual o Espírito Santo vai trazer revelações ao teu coração, conhecimento de quem é Deus, qual a identidade dele, o que ele faz, quem ele é, como ele te ama, como ele se move, qual a dinâmica do reino. E tudo isso vem através de um relacionamento com o Senhor. Estamos aí de novo falando sobre relacionamento, porque a nossa vida depende desse relacionamento. Nesse texto, o contexto dele fala o dia do Senhor. Pedro estava falando algumas coisas que estavam acontecendo nos dias dele, mas falando dos tempos do fim, quando Jesus estiver voltando, ou seja, esse tempo que nós estamos daqui para frente. E ele traz algumas revelações aqui, que impactam o nosso coração, que o Espírito Santo deu a ele, mas fala do contexto da dificuldade, das lutas, luta consigo mesmo, luta com as pessoas, perseguições, situações, e ele faz toda uma leitura difícil, uma leitura de sofrimento. E no final ele fala, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Ou seja, ele está falando, dentro desse contexto de sofrimento, vocês vão crescer, recebendo mais graça, mais favor, mais proteção, mais bênção de Deus e conhecendo mais a Ele. Como Ele é, como Ele age, a bondade dEle, a misericórdia dEle, a provisão, os livramentos, porque certamente em tempos de luta e dificuldade, mais ainda nós carecemos do nosso Deus. Por isso, nessa manhã, meu irmão, eu quero que você se conscientize. A jornada cristã é uma jornada nobre, maravilhosa, mas é uma jornada em que no pacote está presente o sofrimento. Nós estamos vendo aí se levantar uma geração que não quer sofrer, que só quer alegria, entretenimento, que quer fugir do sofrimento, mas essa é a condição humana. Num momento ou outro a gente vai perder alguém, isso gera luto e gera sofrimento. Num momento ou outro você pode ser despedido do seu trabalho, isso gera sofrimento, isso gera luto. Num momento ou outro pode haver uma quebra de relacionamento de alguém que você gosta muito, alguém te traiu, te abandonou, te rejeitou, porque é a condição humana e isso traz sofrimento. Muitas vezes você tem que esperar o agir de Deus e a espera traz sofrimento. Muitas vezes, para mudar o seu interior, Deus vai ter que ferir você de alguma maneira para depois trazer cura. Quando você entrega algo que você ama muito, que você deseja muito, que você quer, por amor de Deus, isso traz sofrimento, traz dificuldade. Então o sofrimento vai estar presente um momento ou outro. Claro, Deus dará alívio, Deus vai passar o bálsamo de Gileade nas suas feridas, Deus vai trazer alento, momentos de refrigério, mas à medida que crescemos, sofrimentos acontecerão. Então, a minha palavra nesta manhã é que crescer dói.
Se a dor, se o sofrimento vem da parte de Deus ou por permissão dele, aceite, se alinhe com ele. Seja rendido à vontade dele, ao querer dele, para que você passe melhor por essa situação. Porque quando a gente entende que Deus está no negócio, a gente entrega o nosso coração e confia nele, a gente passa melhor pela situação. Muitas vezes as pessoas querem lutar contra, não aceito, e ficar lá brigando tal, quando Deus permitiu para o nosso bem. Quantas coisas já aconteceram na sua vida que Deus permitiu ou Deus determinou e trouxe esse sofrimento e através dele houve essa situação. Esses dias eu estava com tendinite no cotovelo direito. Tomei remédios, não adiantou. Aí o plano B foi levar uma injeção diretamente no tendão. Meu Deus, que dor horrível! Ele enfiou aquela agulha no tendão e injetou diretamente ali um remédio. Que situação, que dificuldade. E aí ficou doendo alguns dias, ele falou, né? Vai ficar aí uns 2 dias dolorido, mas depois vai curar. Até nos processos de cura, muitas vezes há necessidade de uma intervenção que vai causar grande dor. E sabe o que aconteceu? Além de ele espetar ali, depois ele afastou um pouquinho e raspou aquele lugar. Ele raspou ali no nervo, causando mais dor. Imagina depois quando passou um pouco do efeito do remédio, que era um pouco anestésico, a dor. Passei 1 dia, 2 dias assim, mas em seguida veio a cura. Então, seja biologicamente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, muitas vezes a dor fará parte do processo. Por isso, não desista, fica firme e cresça na graça de Deus e no conhecimento dele, em nome de Jesus Cristo. Um excelente dia para você. E lembre-se, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala, em tudo agradeçam. Então, se você está passando por um momento de sofrimento, em que Deus determinou ou ele permitiu, agradeça ao Senhor. Em tudo agradeçam ao Senhor. Um beijão, Deus te abençoe. Excelente dia, excelente semana, em nome de Jesus Cristo.